E se você se apaixonasse por alguém que não deveria? Uma conexão inesperada entre uma mãe e seu genro que desafia todas as regras. Nesta história eletrizante, conheça Marina, uma mulher de 44 anos que se vê dividida entre o amor proibido e a lealdade à família. Enquanto os sentimentos se intensificam, decisões difíceis precisam ser tomadas. Prepare-se para uma jornada emocional cheia de tensão, coragem e a busca pela verdade. Marina sempre foi uma mulher de espírito livre, cheia de sonhos e conquistas. Aos 44 anos, passou por diversas experiências na vida, mas nada preparou para o que aconteceu na festa de aniversário de seu filho, Lucas. O clima era de festa, risadas, música e um bom vinho. Entre os convidados, estava Paulo, o genro, marido da filha de Marina, Ana. Ele era um homem charmoso, com um olhar que despertava curiosidade. Após algumas conversas casuais, Marina percebeu que havia uma química inegável entre eles. O que começou como olhares discretos logo se transformou em conversas mais íntimas. Uma faísca parecia ter sido acesa no coração de ambos, embora soubessem que o que sentiam não deveria acontecer. Para complicar ainda mais, a pressão da família e o que isso significaria para seus relacionamentos tornaram-se questões que não podiam ser ignoradas. No dia seguinte, Marina acordou com a mente confusa. Todos os pensamentos giravam em torno de Paulo, suas interações e o estranho sentimento que surgira entre eles. Ela estava ciente das consequências, mas a conexão emocional que eles compartilhavam era forte. Durante o café da manhã, tentou ignorar a presença de Paulo, que estava na sala com sua filha. Mas seus olhos se encontraram e, por um breve momento, o mundo ao redor desapareceu. Uma conversa entre os dois ficou marcada na memória de Marina. Ao falarem sobre os sonhos e aspirações, ela percebeu que Paulo era um homem que também buscava mais da vida, assim como ela. A paixão pela música, pela arte e pela liberdade os uniu de maneira inesperada. Enquanto isto, Ana, a filha de Marina, continuava sem perceber o que estava brotando entre seu marido e sua mãe, tragicamente inconsciente da tempestade emocional capaz de transformar suas vidas. Marina começou a se forçar a evitar Paulo, mas cada tentativa se revelava um desafio. Qualquer encontro casual a deixava nervosa, a aceleração do coração e a respiração ofegante tornaram-se comuns. Em um final de tarde, enquanto observavam o pôr do sol no jardim, Paulo, com um brilho nos olhos, sugeriu que eles fizessem uma caminhada juntos. No meio da conversa, ele a elogiou de uma forma que a fez sentir-se valorizada. Marina, hesitante, aceitou. A caminhada se tornou uma espécie de refúgio para ambos, onde podiam compartilhar pensamentos e sentimentos que nunca imaginaram descobrir um em outra pessoa. O tempo que passavam juntos era como um sopro de ar fresco em suas vidas, trazendo novas sensações e questionamentos. Contudo, no fundo de suas almas, pairava a sombra da moralidade e o peso da culpa, que a cada dia ficava mais difícil de ignorar. Certa noite, após um jantar em família, Marina encontrou Paulo novamente a sós na varanda. A conversa fluiu, como um vinho tinto que embriagava suas almas. A proximidade física e emocional entre eles cresceu, e isso se tornou quase palpável. Marina percebeu que estava se apaixonando, um sentimento que a aterrorizava. Paulo, por sua vez, confrontou suas emoções e decidiu se abrir. Ele revelou que não era apenas uma atração física, mas que tudo aquilo significava algo muito mais profundo para ele. Foi um momento crucial, onde ambos reconheceram o que estava em jogo, seus relacionamentos, a amizade familiar e, mais importante, o amor que poderia florescer entre eles. Antes que pudessem tomar uma decisão final sobre como proceder, a culpa os envolveu como uma neblina densa. Eles estavam em uma encruzilhada, um caminho os levaria à felicidade, enquanto o outro poderia devastar suas famílias. O desfecho de sua história ainda estava por vir. Com o dia seguinte àquela conversa na varanda coroado por um clima de incerteza, Marina não conseguia esquecer a revelação de Paulo. O peso da situação a dominava, e os questionamentos se acumulavam em sua mente como nuvens escuras no céu. Ao acordar, a rotina parecia-me mais pesada do que nunca. O cheiro do café e a lembrança do sorriso de Paulo a acompanhavam, tornando a manhã sufocante. Mesmo tentando se concentrar nos afazeres domésticos, sua cabeça estava longe,
viajando para aqueles instantes compartilhados. Marina começou a pensar sobre o que poderia fazer a seguir. Por outro lado, Paulo também não conseguia se afastar do que sentia. Ele passava o dia relembrando os momentos com Marina, e o desejo por aprofundar essa relação só aumentava. Sullivan, lido por Marina em uma coleção de histórias, dizia que as melhores histórias são aquelas recheadas de nuances e desafios. Era exatamente isso que ela estava vivendo. No entanto, ela hesitava ao considerar como isso impactaria não apenas seus próprios sentimentos, mas também a vida de Ana e Lucas. Essa nova realidade estava se tornando um labirinto emocional, e Marina não tinha certeza se queria ou deveria encontrar uma saída. Nos dias que se seguiram, Marina decidiu que precisava afastar-se de Paulo, mesmo que esse impulso se mostrasse constantemente frustrante. Ela tentou se distrair relembrando os planos que tinha antes de conhecer Paulo. O que antes a fazia vibrar parecia agora distante e sem graça. Os almoços em família, cheios de conversas animadas, tornaram-se cada vez mais difíceis. Durante essas refeições, Marina se sentia como se estivesse vivendo em duas realidades simultaneamente, uma onde era apenas a mãe e a sogra dedicada e outra onde seu coração clamava pela presença de Paulo. Em um desses almoços familiares, Ana mencionou uma viagem que havia sonhado em fazer, mas que ainda não havia se concretizado. Um plano começou a se formar na cabeça de Marina. Talvez uma viagem em família pudesse tirar um pouco a pressão do que estava vivendo e ao mesmo tempo dar a ela a chance de se descobrir longe daquela teia de sentimentos complicados. Ela se confortou ao pensar que, indo para longe, poderia ter clareza e evitar se encontrar com Paulo. Mas, na sua alma, também havia um medo escondido. E se Paulo não estivesse disposto a esperar? Essa possibilidade a atormentava mais do que ela gostaria de admitir. Enquanto isso, Paulo estava se debatendo com suas próprias incertezas. Despertava em meio a uma confusão de sentimentos, não apenas por Marina, mas também por sua esposa, Ana. Ele sempre viu Ana como sua parceira e amiga, mas agora sentia que havia algo que o puxava irresistivelmente em direção à sua sogra. Para tornar as coisas ainda mais complexas, Paulo começava a perceber como seu desejo por Marina não estava ligado apenas à atração física, mas a um profundo anseio por uma conexão emocional. Ele decidiu que precisava conversar com Marina novamente, mas a ideia de deixar tudo à frente o aterrorizava. Então, ele começou a planejar um passeio informal, como o que já haviam feito antes, mas pretendia levar a conversa a um novo nível. Ele queria entender o que os dois realmente queriam. Um dia, encontrarão-se de novo por acaso no mercado local. A tensão era palpável, ambos sabiam que deveriam agir com cautela. Em meio à insistência dos olhares, uma troca de palavras triviais foi suficiente para acirrar a emoção que pulsava entre eles. Eles optaram por não mencionar o que estavam sentindo, mas aquela interação leve era como combustível para a fogueira de seus sentimentos. Com o passar dos dias, Marina começou a se preparar para a viagem familiares. Ela havia convencido Ana sobre a importância desse tempo juntos, longe das obrigações diárias. A leveza da ideia dava a ela a esperança de se libertar da confusão que a consumia. Mas, no fundo da sua mente, ela sabia que a distância poderia não ser suficiente para apagar o que estava sentindo. Na véspera da partida, enquanto arrumava as malas, uma mensagem inesperada de Paulo chegou até ela. Ele a convidava para um encontro, como um aviso de que o que eles estavam vivendo não poderia ser ignorado. Marina hesitou. Todo seu corpo implorava para que ela dissesse sim, mas a razão gritava para que ela se afastasse. Com lágrimas nos olhos, decidiu que precisava de mais tempo para entender seus sentimentos. No entanto, o chamado de seu coração parecia mais forte do que nunca, e a escolha seria, sem dúvida, a mais difícil de sua vida. Portanto, a viagem poderá ser o divisor de águas, a oportunidade que Marina precisava para tomar um rumo definitivo em sua vida, e, quem sabe, encontrar um novo caminho ao lado de Paulo. Marina e Paulo estavam em uma situação complexa, completamente imersos nas suas emoções. Após aquela noite intensa na varanda, Marina se viu pensando no que fazer a seguir. Como poderia continuar a vida cotidiana, sabendo do que estava acontecendo entre eles? Durante dias,
ela colocou um sorriso no rosto e tentou disfarçar a agitação interna. O convívio em família tornou-se cada vez mais desafiador. Ana, sua filha, parecia tão alheia a tudo, e a cada vez que se sentava em família à mesa, Marina sentia uma punhalada de culpa. Decidiu que precisava encontrar uma forma de manejar seus sentimentos e, ao mesmo tempo, proteger a sua família. Tentou se afastar de Paulo, mas a cada passo que dava, a atração parecia crescendo. Assim, uma decisão se impunha: precisavam conversar, se entender e talvez, definir os limites da relação deles. Paulo também vivia um turbilhão emocional. Ele ponderava sobre seu casamento com Ana e a intensidade daquilo que sentia por Marina. O amor familiar se misturava com uma nova paixão, e sua mente estava um verdadeiro labirinto. Uma noite, após um dia cansativo de trabalho, ele decidiu que não poderia mais ignorar os sentimentos que estavam crescendo dentro dele. Resolveu então ligar para Marina. Durante aquela conversa, ele a convidou para um passeio no parque, longe dos olhares curiosos da família. O encontro se tornou um momento crucial onde ambos expuseram seus medos e anseios. Paulo confessou sentir-se culpado, mas ao mesmo tempo apaixonado. Marina escutava com o coração acelerado, sabendo que era a hora de definir o futuro deles e o que aquele amor representava. Uma escolha difícil estava por vir: seguir em frente ou interromper tudo antes que fosse tarde demais. No parque, enquanto caminhavam por entre as árvores e o cheiro fresco da grama recém-cortada, Marina sentia a adrenalina correr por suas veias. A cada passo, as palavras de Paulo perdiam o sentido, e aumentava a intensidade da conexão entre eles. Ele segurou a mão dela, e aquele toque simples parecia acender uma chama incontrolável. Conversaram sobre suas vidas, sobre o que esperavam do futuro, sobre os erros do passado. Paulo falou das dificuldades em seu relacionamento com Ana e confessou o quanto sentia falta de um amor verdadeiro. Marina, por sua vez, revelou o quanto sempre sonhou em viver uma história intensa, mas achou que essa fase de sua vida tinha passado. Foi quando se olharam nos olhos e ambos perceberam que o que vivenciavam era algo puro, embora arriscado. Mas o peso da traição pairava sobre eles, e a pergunta que não queria calar ecoava em suas mentes: vale a pena arriscar tudo? Após aquele dia, Marina e Paulo decidiriam manter uma comunicação mais clara sobre seus sentimentos. Sabiam que os desafios estavam apenas começando, especialmente ao relembrar a fragilidade da estrutura da família. Eles discutiram sobre a necessidade de serem honestos, não apenas um com o outro, mas também com Ana, mesmo que isso significasse causar dor. O amor por Ana, no entanto, impunha um peso ainda maior. Como poderiam continuar a amar de maneira saudável, sabendo do que estavam prestes a fazer? Eram necessários coragem e sinceridade, pois ambos já se viam envolvidos em um jogo emocional que poderia trazer consequências irreversíveis. Marina lembrou-se de como, anteriormente, havia desejado por liberdade e amor, mas agora esse desejo trazia um segredo opressivo. O dilema entre buscar a felicidade pessoal ou manter a harmonia familiar se tornava cada vez mais difícil de desatar. O futuro deles estava em jogo, e a escolha que fizessem moldaria o que viria a seguir. Com a claridade da manhã, Marina sentiu que o dia seria diferente. O peso da decisão que tinha pela frente a acompanhava, mas havia uma nova determinação em seu coração. Após dias de indecisões, ela decidiu escrever uma carta para Paulo. Nela, descrevia suas confusões, medos e a sincera esperança de que eles pudessem encontrar um caminho juntos. Enquanto escrevia, a caneta deslizava sobre o papel como se estivesse libertando suas emoções. Precisava que ele soubesse que não era apenas uma atração, mas algo maior. Quando terminou, sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Como ele reagiria a isso? A perspectiva de se abrir para Paulo era, ao mesmo tempo, excitante e temerosa. O dilema de querer ser feliz e, ao mesmo tempo, proteger a família pesava em seu coração. Decidiu que, se fosse encontrar Paulo, a carta seria o primeiro passo para uma conversa franca sobre o que realmente estavam sentindo. Dessa forma, mesmo com toda a confusão, havia um fio de esperança que fazia seu coração acelerar. No dia seguinte, Marina encontrou Paulo à sombra de uma árvore no parque onde costumavam se encontrar. O clima estava ameno,
e ela segurava a carta com nervosismo. Paulo, com seu olhar intenso, percebeu que algo estava diferente. Durante a conversa, Marina decidiu entregar a carta, e o silêncio que se seguiu pareceu interminável. Ao lê-la, Paulo se sentiu tocado. As palavras de Marina ressoaram em sua alma, e ele percebeu que também estava lutando com seus próprios sentimentos não resolvidos. Ao final da leitura, ele a olhou nos olhos e confessou: tinha medo de perder o que tinham, mas não sabia se poderia continuar assim. A atmosfera estava carregada, mas havia uma honestidade que antes não existia. Eles se sentaram e começaram a discutir o que significava aquele amor para eles, considerando os sentimentos de Ana, a esposa de Paulo e filha de Marina. Conversar sobre isso trouxe um alívio, mas também a responsabilidade sobre as vidas que estavam entrelaçadas. O entendimento de que se importavam profundamente um com o outro era inegável, mas o que fazer diante desse dilema? Conforme a conversa avançava, Marina se sentiu mais à vontade para compartilhar seus sonhos e anseios. Havia uma beleza nas vulnerabilidades que estavam revelando um ao outro. Paulo, incapaz de ignorar a profundidade da conexão que tinham, começou a explorar as possibilidades que surgiam. Marina mencionou que sempre teve o desejo de viajar, de ver o mundo e de viver novas experiências. Essa conversa, apesar da tensão, os fez perceber que ambos tinham sonhos não realizados. Uma ideia começou a surgir: e se eles fizessem uma viagem juntos, para um lugar só deles? O conceito era libertador, mas ao mesmo tempo, o peso dessa decisão poderia devastar suas vidas. Eles estavam em um campo minado, onde cada passo precisava ser cuidadosamente planejado. Essa nova perspectiva trouxe um raio de esperança para Marina. Ela sabia que precisava equilibrar essa possibilidade com a realidade e as consequências. A conversa se estendeu por horas, e, à medida que o sol começava a se pôr, eles sentiram que eram, de fato, mais do que um romance secreto, estavam se tornando cúmplices de um amor que não estava preparado para ser abandonado tão facilmente. Com a decisão de se aprofundar nessa nova forma de se relacionar, Marina e Paulo sentiam que o próximo passo deveria ser ter uma conversa franca com Ana. Embora a ideia fosse aterrorizante, ambos concordaram que a honestidade era fundamental. O amor que sentiam um pelo outro não poderia continuar às escondidas, pois isso só alimentaria a dor e o sofrimento. Com os corações apertados, decidiram marcar um jantar em família onde poderiam expressar tudo o que estava guardado. Marina sabia que seria um momento decisivo, talvez o mais duro de sua vida. Era importante que Ana soubesse que a intenção deles não era magoá-la, mas sim serem verdadeiros sobre seus sentimentos. Enquanto se preparavam para a conversa, Marina não conseguia deixar de se perguntar como Ana reagiria. O dilema de fazer a escolha certa parecia pesar nos ombros de todos. Era uma responsabilidade tremenda, e o que estava em jogo era mais do que uma relação, gera a possibilidade de reconstruírem uma nova vida, onde a honestidade e o amor pudessem coexistir, mesmo diante da dor que essa situação certamente traria. O futuro deles estava em suas mãos, e, agora, não havia como voltar atrás. A história de Marina e Paulo nos ensina que seguir o coração pode ser um caminho repleto de desafios, especialmente quando há outras pessoas envolvidas. O amor é um sentimento poderoso, mas a honestidade e a transparência são essenciais para evitar dor e mágoa. Às vezes, as decisões mais difíceis que tomamos são aquelas que podem nos levar à verdadeira felicidade, mesmo que isso signifique enfrentar consequências inesperadas. Comente abaixo qual história você gostaria de ouvir a seguir. Você prefere histórias de amor proibido ou dilemas familiares complexos? Você acredita que o amor pode justificar o rompimento de laços familiares? Até onde você iria por amor? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo que trará mais histórias emocionantes como essa.